Hoje, a reunião do presidente Lula com governadores e lideranças políticas para discutir o aumento da violência nas escolas em todo o país. Uma fala polêmica tem repercutido muito na internet. Ao falar sobre o uso da tecnologia e como isso influencia a cabeça de uma criança, Lula afirmou que os jogos de videogame não falam de amor ou paz e que só contribuem para a violência. Lula chegou inclusive a afirmar que alguns jogos têm mais mortes que a Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tá aqui para você brincar, sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Após essa fala do presidente Lula, muitos influenciadores e personalidades gamers criticaram as insinuações e discordaram da possibilidade de que os videogames são os responsáveis pela crescente violência entre os jovens. Quem também discordou de Lula foi o próprio filho do presidente, Luiz Cláudio Lula da Silva, que fez um tweet afirmando que o pai generalizou de forma errada. Quem está na live consegue acompanhar o print desse tweet. Para quem está na FM, eu vou fazer a leitura aqui, ó. Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não os tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer, é entretenimento. Fecho aspas aqui ao filho do Lula. Além do Lulinha, o influenciador Felipe Neto e sites especializados em cobertura de jogos também criticaram as falas. Para entender um pouco mais sobre essa polêmica, a gente foi ouvir especialistas e pessoas ligadas à área para explicar se a fala do presidente tem embasamento ou está equivocada. Para o jornalista Lua Fernandes, que atua cobrindo jogos eletrônicos desde 2018 e que hoje é uma das referências na área, atuando no site Manual dos Games, um dos portais mais acessados do Brasil, diz que a fala do presidente é descabida e não há qualquer relação de um jogo fictício com problemas da realidade. Bom, ao meu ver, os jogos não deixam em nada a pessoa mais violenta ou incentivam a violência, né? Porque a gente vê que atualmente os games e jogos eletrônicos, eles funcionam muito mais como entretenimento, né? Que a pessoa muitas vezes chega do serviço ou do trabalho, que trabalhou o dia inteiro, e vai se distrair um pouco, jogar um pouco, e funciona como uma forma de entretenimento. Então, você falar que os jogos eles incentivam a violência ou que só ensinam coisas erradas é um termo muito leigo, né? Para quem não conhece mesmo os jogos e tudo que está em volta deles atualmente, né? Porque a gente vê que os jogos agora têm enredos elaborados de cinema, com personagens extremamente desenvolvidos dentro da tela, né? A questão de jogar e você tá ali mexendo no personagem e avançando na história, tem tudo um por trás, né? Todo um desenvolvimento, tudo uma criação de jogo mesmo. Então, eu creio que não envolve incentivo à violência de forma alguma, pelo contrário, né? Porque os jogos muitas vezes ensinam coisas boas, são educativos. Já o coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Estácio, Ronaldo Rangel Cruz, diz que há diversas variáveis que interferem no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, sendo uma delas os jogos eletrônicos. A sociedade é composta por inúmeras variáveis e nessas variáveis a gente tem a questão cultural, vamos chamar assim, onde a gente coloca cinema, revista, gibi, televisão, internet, videogames. Então você tem uma série de artefatos aí da sociedade que também certamente farão parte da formação dessa criança. Quer dizer, não tem como dizer que não há nenhuma interferência. Ao contrário,
há bastante influência, sim, o empenho, né, da sociedade, de forma, vamos dizer assim, explícita ou não, de acabar influenciando essas crianças. Qualquer caminho de proibição, cerceamento, é sempre uma coisa delicada, sabe? Sempre é delicado. Mas eu acredito ao mesmo tempo que nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de classificação, nenhum tipo aí de, vamos dizer assim, não digo um controle, mas uma regulação mínima, talvez seja interessante que tenha sim, né? Pelo menos como um parâmetro, para que a pessoa tenha um parâmetro mínimo ali, a família, né? A criança, enfim, isso passa por aqui ou passa por ali, né? Então, aqui vai ter cenas disso, daquilo outro, pode conduzir a determinado pensamento, enfim, algum tipo de orientação, até na explicação do produto. Eu acho que é essencial que o produto, por exemplo, um game, ele tenha muito claramente do que se trata, qual é o objetivo do jogo, tipos de emoções que podem estar atreladas e questões aí que podem acontecer a partir disso. Então, eu acho que sim, acho que nesse sentido é importante sim que haja algum tipo de orientação como uma regulação, né? Não no sentido de proibição. Bom, e no meio de tanta polêmica, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, pediu que o governo suspenda jogos eletrônicos com conteúdo violento por 30 dias. O pedido foi feito ao Ministério da Justiça e cita o boato de que o autor do ataque à creche Blumenau era jogador de videogame. Tá, e portanto são as opiniões de especialistas aí na área que se confrontam, inclusive, vamos ver como é que a sociedade vai trabalhar com isso. Mas os jogos ali são há muito tempo utilizados, né? E você acreditar isso a esse problema maior que a gente está vivendo hoje parece um tanto quanto superficial. E o Lula esqueceu de falar com o próprio filho, né? Aliás, o Lulinha que fez fortuna no mundo dos videogames. Lembra você, o Lulinha era dono da Game Corp, que recebeu ali, segundo a Polícia Federal, 287 milhões de reais em 12 anos. É o que disse um laudo lá da PF na época. Inclusive, ele chegou a ser investigado na Operação Lava Jato, na fase Mapa da Mina, lembro bem, fase 69 da Lava Jato. Depois ali o inquérito, né, e o procedimento acabou arquivado, mas a suspeita inicial do Ministério Público Federal é que o grupo Oi Telemar teria transferido aí pelo menos 130 milhões ao conglomerado Game Corp Go, que era gerido pelo Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e também tinha lá como sócio o Jonas Suassuna. Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas é importante não achar ali, e é isso que a gente tem que destacar aqui, falsos erros ou falsos mitos nessa história. Ah, não, é o videogame, agora vamos proibir o videogame que vai resolver. Não é. É o que a gente sempre fala aqui, escola. Esse problema é complexo, né? Vamos debater os videogames, os jogos, não tem problema nenhum. Mas tratar isso como problema, né? O presidente ali parecia mais um avô ali desconectado da realidade, dizendo: é culpa dessa coisa aqui, que eu não entendo direito. Ele é presidente da República, então ele tem que propor um grande debate nacional, em que todos nós participemos de alguma forma para que a solução seja buscada. E não falar ali como um conspirador qualquer que o problema é esse, vamos resolver isso, porque isso não vai resolver.